Ele nunca tinha reparado nela, até ouvir aquela ligação de outro homem. O ciúme que sentiu naquele momento revelou um sentimento que estava escondido o tempo todo. De onde você está assistindo essa história? Se inscreve no canal e deixa o like, porque o que acontece depois vai te emocionar. A manhã do dia 12 de março começou como qualquer outra no 23º andar do edifício empresarial da Avenida Paulista. O sol paulistano se filtrava pelas amplas janelas de vidro, desenhando retângulos dourados sobre o piso de mármore polido. Ao longe, o skyline da maior metrópole da América Latina se estendia em todas as direções, um mar de concreto e sonhos onde milhões buscavam seu lugar ao sol. O murmúrio habitual de teclados, conversas telefônicas e o zumbido constante do ar-condicionado criavam aquela sinfonia corporativa a qual Cauã Tavares havia se acostumado durante 15 anos de carreira empresarial. Mas aquela manhã, algo se quebrou na rotina perfeita. Cauã caminhava em direção ao seu escritório, com o passo firme e decidido que o caracterizava. Aos 42 anos, o empresário carioca projetava uma imagem de controle absoluto. Cabelo castanho escuro, com os primeiros fios grisalhos nas têmporas, mandíbula firme, olhos cor-de-mel que pareciam calcular cada situação com precisão matemática. Seu terno cinza escuro de corte impecável, a gravata azul marinho perfeitamente ajustada, os sapatos reluzentes que repicavam sobre o chão com autoridade. Tudo nele falava de sucesso, de determinação, de um homem que havia construído um império do zero e que não tinha tempo para distrações. Foi então que a ouviu. A porta de vidro jateado que separava a área de recepção dos escritórios principais estava entreaberta apenas alguns centímetros, o suficiente para que as palavras escapassem como pássaros libertos de uma gaiola invisível. Também penso em você. A voz de Maitê era suave, quase íntima, com um tom que Cauã jamais havia escutado em 8 anos de trabalharem juntos. Sim, eu sei, também sinto sua falta, muito. O coração de Cauã parou um instante antes de acelerar violentamente. Seus pés ficaram pregados no chão de mármore, incapazes de avançar ou recuar. Uma sensação estranha, desconhecida, começou a se expandir desde seu peito até cada extremidade de seu corpo. Não era dor exatamente, nem raiva. Era algo mais profundo, mais perturbador. O reconhecimento tardio de algo que estivera cego para ver. Uma risada suave escapou através da porta entreaberta. Era uma risada diferente da que ele conhecia, desprovida da contenção profissional que Maitê sempre mantinha no escritório. Esta risada era livre, genuína, cheia de uma calidez que parecia pertencer a outra pessoa completamente diferente. Se cuida bastante, tá bom? Te ligo amanhã. Beijo enorme. Cauã recuou silenciosamente, seus sapatos mal roçando o chão enquanto buscava refúgio no corredor lateral. Sua respiração havia se tornado irregular e teve que apoiar uma mão contra a parede para se estabilizar. O que acabara de acontecer? Porque sentia como se o chão sob seus pés tivesse se transformado em areia movediça. De seu esconderijo improvisado, observou Maitê sair da pequena sala de descanso. Vestia sua habitual blusa branca impecável, a saia reta cinza que ressaltava sua figura esbelta. O cabelo castanho claro, preso naquele coque impecável que nunca mostrava um único fio fora do lugar. Seus passos eram seguros, mas elegantes, seus saltos repicando suavemente, enquanto se dirigia à copa do andar. E então Cauã notou algo que nunca havia visto antes, ou talvez que nunca se permitira ver. O rastro de um sorriso verdadeiro, que ainda permanecia em seus lábios, o brilho diferente em seus olhos cor de avelã, o leve rubor que tingia suas bochechas. Era como se aquela ligação telefônica tivesse despertado uma mulher completamente diferente, uma que ele desconhecia por completo, apesar de tê-la ao seu lado durante quase uma década. O aroma do café com leite que Maitê preparava todas as manhãs às 9 em ponto começou a flutuar pelo corredor. Café forte com um toque de canela, à moda mineira que ela havia aprendido com sua avó. Cauã havia bebido aquele café centenas de vezes, milhares talvez, sem jamais se perguntar por que tinha aquele sabor particular.
sem jamais mostrar curiosidade pela história por trás daquela receita. Agora o aroma lhe parecia diferente, mais pessoal, como se cada xícara que ela lhe servira durante anos tivesse sido um gesto íntimo que ele ignorara com imperdível descuido. Forçou-se a se recompor. Ajustou sua gravata com mãos que tremiam ligeiramente, passou os dedos pelo cabelo para se certificar de que tudo estava em ordem e caminhou em direção ao seu escritório com uma calma fingida que contradizia o tumulto em seu interior. Bom dia, Cauã. A voz de Maitê o alcançou quando passava junto à sua mesa. Seu café vai estar pronto em 5 minutos. Você tem a reunião com os investidores do Rio às 10. Almoço com o Sr. Mendonça à 1 e hoje à tarde. Obrigado, Maitê, a interrompeu. E sua voz soou estranha até para seus próprios ouvidos. Ela ergueu o olhar da agenda eletrônica que estava consultando e, por um instante, seus olhos se encontraram. Cauã viu neles profissionalismo, eficiência, aquela dedicação inabalável que chegara a considerar garantida. Mas também viu algo mais, algo que sempre estivera ali e que ele fora cego demais para reconhecer. Uma profundidade, uma complexidade, uma vida inteira que existia além das paredes daquele escritório. Tudo bem? Perguntou ela, franzindo levemente a testa diante de sua expressão. Sim, mentiu. Tudo perfeitamente. Entrou em seu escritório e fechou a porta atrás de si, apoiando as costas contra a madeira, como se precisasse de uma barreira física entre ele e a revelação que acabara de abalar os alicerces de seu mundo ordenado. Através do vidro da parede que dava para a área comum, podia ver Maitê voltando ao trabalho, seus dedos deslizando com graça sobre o teclado, sua postura perfeita, sua concentração absoluta. 8 anos. 8 anos trabalhando lado a lado, compartilhando incontáveis horas, atravessando crises empresariais e celebrando vitórias, e ele não sabia praticamente nada sobre ela. Não sabia se tinha irmãos, se gostava de cinema ou teatro, se preferia praia ou montanha, quais eram seus sonhos ou seus medos. Não sabia quem era a pessoa do outro lado daquela ligação telefônica, aquele alguém que havia conseguido despertar nela uma ternura que ele jamais presenciara. E o que mais o perturbava, o que fazia suas mãos se fecharem em punhos sobre a mesa de carvalho maciço, era perceber que aquela ignorância não era acaso nem descuido inocente. Era o resultado de uma decisão consciente, de um muro que ele mesmo construíra tijolo a tijolo, dia após dia, para manter todos a uma distância segura, inclusive ela, especialmente ela. O sol paulistano continuava brilhando sobre a cidade, indiferente ao terremoto silencioso que acabara de ocorrer naquele escritório do 23º andar. As torres da Avenida Paulista continuavam sua ascensão eterna rumo ao céu, e o Rio Pinheiros serpenteava ao longe, como uma fita marrom sob pontes que conectavam diferentes mundos. Tudo continuava igual ao que era antes, exceto que nada, absolutamente nada, voltaria a ser o mesmo. Os dias que se seguiram àquela manhã de março foram um exercício de tortura silenciosa para Cauã. Cada pequeno detalhe que antes passava despercebido agora se magnificava, até se tornar algo quase insuportável. A forma como Maitê ajustava seus óculos de leitura quando estudava documentos complexos, esse gesto inconsciente que ele nunca notara, mas que agora não conseguia deixar de observar. O modo como mordia suavemente o lábio inferior quando algo a preocupava, um sinal tão sutil que requeria uma atenção que ele jamais lhe prestara. E o perfume. Meu Deus, o perfume. Um aroma discreto de jasmim que deixava um rastro efêmero quando ela passava pelos corredores, como uma promessa que se desvanecia antes de poder ser compreendida. Cauã começou a antecipar aquele momento do dia em que ela entrava em seu escritório com documentos para assinar, só para inalar aquele perfume que agora associava com tudo que havia ignorado durante tempo demais. Os relatórios do trimestre, Cauã, disse ela numa tarde de final de março, depositando uma pasta sobre sua mesa. Precisam da sua assinatura antes de sexta-feira. Obrigado. Ela acenou e girou para ir embora, mas ele a deteve com uma pergunta que escapou de seus lábios antes que pudesse contê-la. Maitê, há quanto tempo você usa esse perfume?
A pergunta a pegou de surpresa. Voltou-se lentamente, suas sobrancelhas arqueando-se com genuína confusão. Como? Seu perfume. Jasmim, não é? Cauã sentiu o calor subir para suas bochechas, consciente do quão estranho devia soar. É que, acho que nunca tinha reparado antes. Um silêncio desconfortável se instalou entre eles. Maite o observou com aquele olhar analítico que ele conhecia tão bem das reuniões de negócios, mas que nunca vira dirigido a ele de maneira tão direta. Uso há 6 anos, respondeu finalmente, sua voz neutra, mas com um matiz de algo que ele não soube identificar. Minha mãe me deu quando fiz 30. Dizia que era o aroma das mulheres da nossa família. É, muito agradável. As palavras soaram patéticas até para seus próprios ouvidos. Maite inclinou levemente a cabeça, como um pássaro curioso avaliando uma situação desconhecida. Obrigada, disse secamente, e abandonou o escritório sem olhar para trás. Cauã deixou cair a cabeça entre as mãos, amaldiçoando sua falta de jeito. 15 anos construindo um império empresarial, negociando com investidores impiedosos, manejando crises que teriam afundado homens mais fracos, e era incapaz de manter uma conversa normal com sua própria assistente. Não, corrigiu-se mentalmente. Não era qualquer assistente, era Maite. Os rumores começaram a circular pelo escritório como um vírus silencioso. Os funcionários notavam as mudanças sutis no comportamento de seu chefe. As reuniões que se alongavam desnecessariamente quando ela estava presente. As desculpas pouco convincentes para chamá-la ao seu escritório. Os olhares que demoravam 1 segundo a mais do que o apropriado. Júlia, a recepcionista veterana que levava 12 anos na empresa, foi a primeira a comentar durante a pausa do café. Vocês notaram algo estranho no Sr. Tavares. Sussurrou para seus colegas enquanto segurava sua xícara fumegante. Juro que ontem o vi observando a Maite durante 10 minutos seguidos, enquanto ela falava ao telefone. Talvez ele finalmente tenha percebido que ela existe, respondeu Rodrigo, o diretor de contabilidade, com um sorriso cínico. Só levou 8 anos. As palavras, embora ditas em tom de brincadeira, continham uma verdade que flutuava no ambiente como uma nuvem de tempestade. Todos no escritório haviam notado durante anos a dedicação quase devota de Maite ao seu trabalho, a forma como antecipava cada necessidade de Cauã, como permanecia até tarde resolvendo problemas que nem sequer lhe correspondiam. E todos haviam notado também a indiferença cortês com que ele recebia esses esforços, o modo como a tratava como uma extensão eficiente de seu próprio braço executivo, nunca como uma pessoa com vida própria. Mas ninguém suspeitava da batalha silenciosa que Maite travava cada dia por trás de sua fachada de profissionalismo impecável. Naquela noite, em seu apartamento no bairro de Perdizes, Maite sentou-se diante da janela que dava para uma pequena praça arborizada. As luzes da padaria da esquina piscavam na escuridão, e o murmúrio distante de conversas e risadas flutuava até sua sacada como música longínqua. Segurava seu celular nas mãos, a tela iluminando seu rosto com um brilho azulado. Não sei o que está acontecendo com ele ultimamente, Davi, disse ao seu irmão, sua voz cansada após mais um dia exaustivo. De repente me pergunta sobre meu perfume, me olha de um jeito estranho. É como se me visse pela primeira vez. A voz de Davi chegou de Belo Horizonte, calorosa e protetora como sempre. Talvez ele finalmente esteja abrindo os olhos, maninha. Depois de 8 anos, Maite soltou uma risada amarga. Um pouco tarde, você não acha? Nunca é tarde para perceber o que se tem na frente. Davi, eu... Interrompeu-se, engolindo o nó que se formava em sua garganta. Já não sei quanto tempo mais consigo continuar assim. Todo dia acordo e me pergunto por que ainda estou ali, sendo invisível para a única pessoa que... Não conseguiu terminar a frase. As lágrimas que contivera durante anos ameaçavam transbordar, e as enxugou com um gesto brusco, irritada consigo mesma por sua própria fraqueza. A única pessoa que o quê? Perguntou Davi suavemente. Deixa pra lá, não importa, mas importava. Importava mais do que Maite estava disposta a admitir, mesmo diante de seu irmão.
Durante 8 anos havia construído um muro ao redor de seu coração, tijolo a tijolo, convencendo-se de que podia se contentar com a proximidade profissional, com as migalhas de atenção que Cauã lhe dispensava entre uma reunião e outra. Tornara-se expert em interpretar seus silêncios, em antecipar suas necessidades, em existir em sua órbita sem jamais esperar que ele notasse sua presença como algo mais que uma ferramenta útil. E agora, quando algo parecia estar mudando, Maitê não sabia se sentir esperança ou terror. O fim de semana chegou como um respiro necessário. Cauã, que normalmente passava os sábados revisando relatórios e planejando estratégias, encontrou-se vagando pelas ruas do centro histórico de São Paulo, incapaz de se concentrar em qualquer coisa que não fosse a lembrança daquela voz sussurrando palavras de carinho através de uma porta entreaberta. Caminhou sem rumo pelos becos estreitos, onde a história de séculos se filtrava por cada pedra, parando ocasionalmente diante de vitrines que não via realmente, seus pensamentos sempre retornando ao mesmo lugar. Quem era o homem do outro lado daquela ligação? Um namorado, um amante, alguém que havia conseguido o que ele nem sequer tentara. A possibilidade lhe provocava uma pontada de algo que se recusava a identificar como ciúme, porque admiti-lo seria reconhecer sentimentos para os quais não estava preparado. Numa pequena galeria de arte escondida numa das vielas perto do pátio do colégio, algo capturou sua atenção. A vitrine exibia uma série de pinturas que mostravam paisagens litorâneas, praias de águas turquesa, coqueiros curvados pelo vento, amanheceres sobre um mar que parecia arder em tons de ouro e cobalto. Havia algo naquelas telas que lhe resultava estranhamente familiar, uma sensibilidade que reconhecia sem poder explicar por quê. Aproximou-se para ler o pequeno cartão que acompanhava a exposição. Litoral Interior, obras de M. Almeida. M. Almeida, Maitê Almeida. O coração deu-lhe um salto. Seria possível? Entrou na galeria quase sem perceber, seus olhos percorrendo cada tela com uma mistura de assombro e vergonha crescente. Aquelas pinturas revelavam uma alma que ele jamais suspeitara existir por trás da fachada profissional. Havia paixão em cada pincelada, melancolia nos entardeceres, uma busca de beleza que falava de uma pessoa completamente diferente da assistente eficiente que conhecia. Se interessa por algo em particular, a voz do galerista o sobressaltou. Estas pinturas, Cauã apontou a série completa. Conhece a artista? A Maitê vem aqui há anos, o homem sorriu com afeto genuíno. É extraordinária, não é? Pinta nos fins de semana e durante as férias. Diz que é sua forma de manter a sanidade. Manter a sanidade. As palavras ecoaram na mente de Cauã como um eco doloroso. O que sabia ele realmente sobre a vida de Maitê fora do escritório? Sobre suas lutas, suas paixões, seus sonhos? A resposta era tão óbvia quanto humilhante. Absolutamente nada. Comprou 3 das pinturas sem regatear o preço, pedindo que as entregassem em seu apartamento. Não sabia exatamente por que o fazia. Talvez como uma forma de penitência, talvez como uma tentativa de se conectar com aquela parte dela que havia ignorado durante tanto tempo. Quando retornou ao seu apartamento no Itaim Bibi, as luzes de São Paulo brilhavam sob seus pés como 1 milhão de estrelas caídas. Serviu-se de uma taça de vinho do Vale dos Vinhedos e sentou-se junto à janela, observando a cidade que havia sido o cenário de seu sucesso empresarial, mas também de seu fracasso pessoal. Em algum lugar lá fora, Maitê provavelmente estava pintando, capturando a luz do litoral, em telas que ninguém no escritório sabia que existiam. E ele, Cauã Tavares, o homem que se gabava de não deixar escapar nenhum detalhe importante, estivera cego diante da obra-prima que tinha bem na frente de seus olhos. A segunda-feira seguinte, a atmosfera no escritório havia mudado de maneira perceptível. Cauã chegou mais cedo do que o habitual, antes mesmo de Maitê ocupar seu posto. Parou diante da mesa dela, observando os pequenos detalhes que nunca antes notara. Uma fotografia emoldurada do que parecia ser uma praia rochosa, provavelmente de Minas Gerais. Um pequeno cacto numa maceta de cerâmica pintada à mão. Um caderno de esboços assomando discretamente sob uma pilha de documentos. Quando ela chegou,
10 minutos depois, encontrou-o ainda de pé ali, com expressão de quem fora surpreendido fazendo algo que não devia. Bom dia, disse Maitê, sua voz tingida de cautela. Precisa de algo? Estava. Só esperando, improvisou desajeitadamente. Queria te perguntar se poderíamos conversar depois do almoço. Não sobre trabalho. As sobrancelhas de Maitê se arquearam com evidente surpresa. Não sobre trabalho? É. Complicado de explicar. Ela o estudou durante um longo momento, seus olhos cor de avelã buscando algo em seu rosto que ele não sabia se estava mostrando. Tudo bem. Depois do almoço. A manhã transcorreu com uma lentidão insuportável. Cauã assistiu a reuniões sem escutar realmente o que era dito, assinou documentos que mal leu, respondeu e-mails com respostas mecânicas. Sua mente estava completamente ocupada pela conversa que teria lugar em algumas horas. Uma conversa para a qual não tinha nenhum plano nem preparação. Às 3 da tarde, depois que o almoço de trabalho com os investidores de Curitiba terminasse, Maitê apareceu na soleira de seu escritório. Você disse que queria conversar. Cauã levantou-se da cadeira com um movimento brusco que quase derrubou sua xícara de café vazia. Sim. Poderíamos ir a algum lugar fora do escritório? Tem muitos ouvidos aqui. Ela assentiu lentamente, pegando sua bolsa da mesa. Caminharam em silêncio até um pequeno café numa rua lateral. Um desses estabelecimentos antigos, com mesas de mármore e cadeiras de ferro forjado que pareciam ter sobrevivido várias gerações. O lugar estava quase vazio naquela hora da tarde paulistana, apenas um casal de idosos compartilhando um café pingado no canto mais afastado. Sentaram-se junto à janela que dava para a rua de paralelepípedos. Cauã pediu um café expresso. Maitê um chá de jasmim. O silêncio entre eles era denso, carregado de palavras não ditas e perguntas não formuladas. No fim de semana passado, fui a uma galeria no centro. Começou Cauã finalmente, seus olhos fixos na xícara que segurava entre as mãos. Vi umas pinturas extraordinárias, paisagens do litoral. Maitê tensou-se visivelmente, seus dedos apertando-se ao redor da xícara de chá. Monsieur Almeida, continuou ele, é você, não é? Um rubor intenso tingiu as bochechas dela. Pela primeira vez desde que a conhecia, Cauã viu como sua compostura perfeita se rachava, revelando a vulnerabilidade que sempre ocultara. Como? Foi por acaso. Passava por ali, e algo naquelas telas me chamou a atenção. Não sabia que você pintava. Você não sabia muitas coisas. As palavras escaparam antes que Maitê pudesse contê-las, e a surpresa em seu próprio rosto indicou que não pretendera ser tão direta. Cauã assentiu lentamente, aceitando a censura implícita. Você tem razão. Não sei quase nada sobre você, e isso é imperdoável. Maitê olhou-o com cautela, como se temesse que aquilo fosse algum tipo de armadilha. Por que agora? Cauã? Trabalhamos juntos há 8 anos. Por que de repente te importa saber quem eu sou fora do escritório? A pergunta flutuou entre eles como um desafio. Cauã podia sentir o peso da verdade pressionando contra seus lábios, a confissão daquela manhã em que a ouviu falar ao telefone com uma ternura que o desarmara por completo. Mas dizê-lo em voz alta significaria reconhecer algo para o que ainda não se sentia preparado. Não sei exatamente, mentiu pela metade. Acho que finalmente me dei conta de que estive tão focado em construir a empresa que esqueci de ver as pessoas que me rodeiam, especialmente você. Maitê tomou um gole de seu chá, seus olhos nunca abandonando os dele. Levo 8 anos sendo invisível para você. Cauã. 8 anos antecipando cada uma de suas necessidades, resolvendo problemas antes que soubesse que existiam, sacrificando fins de semana e noites inteiras para me certificar de que tudo funcionasse perfeitamente. E nunca, nem uma única vez, você me perguntou como eu estava. O que fazia quando saía do escritório, se tinha sonhos ou medos ou... Sua voz quebrou ligeiramente. Ou se simplesmente precisava que alguém me visse como algo mais que uma extensão da sua agenda. As palavras caíram sobre Cauã como pedras, cada uma mais pesada que a anterior. Desculpa, disse, e as palavras soaram tão inadequadas
que quase lhe provocara um riso amargo. Sei que é pouco, mas genuinamente sinto muito. E o que espera que eu faça com esse pedido de desculpas? Perguntou Maitê, sua voz mais suave, mas ainda carregada de anos de frustração acumulada. Que simplesmente o aceite e continuemos como se nada tivesse acontecido? Não. Espero. Não sei o que espero. Talvez a oportunidade de te conhecer de verdade, de começar de novo. Um longo silêncio se estendeu entre eles. O casal de idosos do canto levantou-se para ir embora, deixando-os completamente sozinhos no café. A luz da tarde se filtrava pela janela, criando sombras douradas sobre a mesa de mármore. Por que deveria te dar essa oportunidade? A pergunta de Maitê não era hostil, mas genuinamente curiosa, como se realmente quisesse entender. Por quê? Cauã buscou as palavras corretas, sabendo que as que escolhesse determinariam o rumo daquela conversa, porque acho que há algo valioso que perdi durante todos esses anos. E porque você merece ser vista, Maitê. Verdadeiramente vista. Ela desviou o olhar para a janela, e Cauã pôde ver o reflexo de suas emoções no vidro. Confusão, esperança cautelosa, medo. As pinturas do litoral, disse finalmente, mudando de assunto com deliberação, são minha forma de escapar. Quando era criança, passávamos os verões no litoral norte de São Paulo, numa pequena praia perto de Ubatuba. Minha avó me ensinou a misturar cores, a capturar a luz do amanhecer sobre a água. Cada vez que pinto, sinto que volto àqueles dias, quando tudo era mais simples. São extraordinárias, disse Cauã com sinceridade. Há algo nelas que me comoveu. Pela primeira vez desde que chegaram ao café, um pequeno sorriso apareceu nos lábios de Maitê. Obrigada. Não muitas pessoas sabem que pinto. É algo pessoal, algo que guardo só para mim. E eu fui invadir esse espaço sem convite, reconheceu ele. Desculpa. Não, tudo bem, disse ela, surpreendendo a si mesma. Acho que fico feliz que tenha visto. Essa parte de mim, quero dizer. O gelo começava a derreter, mas Cauã sabia que o caminho pela frente seria longo e difícil. Havia anos de distância emocional a superar, muros que ele mesmo construíra e que agora teria que demolir pedra a pedra. Me conta mais, pediu. Sobre sua avó, sobre o litoral, sobre tudo que nunca te perguntei. E Maitê, pela primeira vez em 8 anos, começou a falar. Já em semanas seguintes, foram um delicado exercício de equilíbrio entre o profissional e o pessoal. As conversas no café se tornaram um costume, primeiro uma vez por semana, depois 2, até que quase toda tarde os encontrava compartilhando uma mesa naquele pequeno estabelecimento do centro. Maitê falava de sua infância entre Belo Horizonte e o interior de Minas, de um pai ausente que havia deixado uma marca invisível em sua capacidade de confiar, de uma mãe forte que a criara sozinha entre jornadas intermináveis de trabalho. Cauã escutava com uma atenção que nunca antes dedicara a ninguém, descobrindo camadas de complexidade na mulher que tivera ao seu lado durante tanto tempo. Mas o escritório não era um vácuo onde suas conversas pessoais pudessem existir sem consequências. O que está acontecendo entre você e a Maitê? A pergunta de Bruno, seu sócio e amigo desde os tempos da faculdade na FGV, chegou direta e sem rodeios durante uma reunião de diretoria. Cauã ergueu o olhar dos relatórios que fingia estudar, encontrando o olhar inquisitivo de seu amigo do outro lado da mesa de juntas. Não sei do que você está falando. Por favor. Bruno soltou uma risada cética. Todo mundo notou que algo mudou. Os cafés no meio da tarde, os olhares durante as reuniões, o fato de que de repente você se interessa pela vida pessoal dela. Acha que as pessoas são cegas. Simplesmente estou tentando ser um chefe melhor, respondeu Cauã com rigidez. Conhecer minha equipe. Depois de 8 anos. Claro, muito crível. A ironia na voz de Bruno era tão espessa que quase podia ser cortada com uma faca. Cauã apertou a mandíbula, sentindo como o calor subia para suas bochechas. Não é assunto de mais ninguém além de mim. Torna-se assunto de todos quando afeta a dinâmica da empresa, replicou Bruno, desta vez sem humor. Olha, te conheço há 20 anos, sei quando algo está te tirando o foco.
e agora sua cabeça não está nos negócios. Está nela. Cauã não respondeu. O que poderia dizer? Bruno tinha razão. Embora admiti-lo em voz alta fosse cruzar uma linha que não estava certo de querer cruzar. Só tome cuidado, continuou seu amigo, suavizando o tom. Relacionamentos no trabalho são um campo minado, e se isso der errado, você pode perder muito mais que uma assistente eficiente. As palavras ficaram flutuando no ar, muito depois de Bruno abandonar a sala. Enquanto isso, Maitê travava sua própria batalha interna. As tardes compartilhadas com Cauã haviam despertado emoções que mantivera cuidadosamente enterradas durante anos, e agora ameaçavam transbordar como um rio que rompe seus diques. Cada sorriso genuíno que ele lhe dedicava, cada pergunta que demonstrava verdadeiro interesse, cada gesto de atenção que antes teria sido impensável, ia corroendo as defesas que construíra com tanto esforço. Estou com medo, Davi, confessou ao irmão durante uma de suas ligações noturnas. Tenho medo de acreditar que isso é real e depois descobrir que foi só um capricho passageiro. E o que aconteceria se fosse real? Perguntou Davi do outro lado da linha. Você se permitiria ser feliz? A pergunta a deixou sem palavras. Se permitiria ser feliz. Passara tanto tempo se protegendo da rejeição que já não sabia como seria baixar completamente a guarda. A primeira grande tempestade chegou no início de maio, quando um investidor importante de Salvador anunciou inesperadamente que retirava seu apoio a um projeto crucial. A notícia caiu como uma bomba no escritório, desencadeando uma cadeia de reuniões de emergência e ligações telefônicas frenéticas que se estenderam durante dias. Cauã transformou-se diante dos olhos de todos no empresário impiedoso que construíra seu império. Frio, calculista, focado unicamente em resolver a crise. As conversas pessoais com Maitê desapareceram, substituídas por ordens bruscas e demandas de eficiência. O homem que havia começado a emergir de trás da máscara corporativa se desvaneceu, deixando em seu lugar o executivo implacável que ela conhecia tão bem. Preciso desses relatórios até às 5, disparou numa tarde, sem levantar o olhar de seu computador. E entre em contato com os advogados de Brasília. Quero uma conferência hoje à noite. Sim, claro, respondeu Maitê automaticamente, sentindo como o frio familiar se instalava novamente entre eles. A ferida foi pequena, mas profunda. Num instante, todos os avanços das últimas semanas pareceram evaporar-se, revelando o que Maitê sempre temera, que o Cauã que começara a conhecer era só uma ilusão, uma fachada temporária que desapareceria diante da primeira dificuldade real. Naquela noite, sozinha em seu apartamento em Perdizes, chorou pela primeira vez em anos. Lágrimas de frustração, de decepção, de raiva contra si mesma por ter se permitido acreditar que algo havia mudado realmente. As pinturas pela metade que decoravam seu ateliê a observavam das paredes como testemunhas mudas de sua vulnerabilidade. Mas o que Maitê não sabia, o que não podia saber de sua perspectiva limitada, era a tempestade que rugia dentro de Cauã, enquanto lutava para manter a empresa à tona. Nas noites de insônia, enquanto revisava números e estratégias de resgate, seus pensamentos retornavam uma e outra vez a ela. A forma como havia falado sobre sua avó no litoral, a luz que brilhava em seus olhos quando descrevia suas pinturas, a calidez de seu riso quando finalmente baixava a guarda. Sabia que estava a afastando, que cada ordem brusca e cada gesto impaciente estavam desfazendo semanas de cuidadosa aproximação. Mas não sabia como fazer ambas as coisas ao mesmo tempo. Salvar a empresa e manter viva aquela conexão nascente. A crise havia ativado seus velhos padrões, essas defesas que aprendera com seu pai e que agora o convertiam num homem sozinho diante da tempestade, incapaz de pedir ajuda ou mostrar fraqueza. Uma noite, passadas as 11, quando o escritório estava vazio exceto por ele, Cauã encontrou uma xícara de café fumegante sobre sua mesa. Café com canela, exatamente como gostava. Não havia ninguém por perto, mas o perfume de jasmim que ainda flutuava no ar lhe disse tudo o que precisava saber. Apesar de sua frieza, apesar de ter voltado a tratá-la como uma simples funcionária, Maitê ainda estava ali,
Continuava cuidando dele em silêncio, sem pedir nada em troca. A realização o golpeou com a força de um maremoto. Passara semanas tentando conhecê-la, derrubar os muros entre eles, só para reconstruí-los assim que as coisas ficaram difíceis. Era exatamente o que seu pai havia feito durante toda a vida. Priorizar o trabalho sobre as pessoas. Escolher o sucesso profissional sobre a conexão humana. E havia jurado não repetir esses erros. Na manhã seguinte, antes que mais alguém chegasse ao escritório, Cauã deixou uma nota sobre a mesa de Maitê. Apenas 4 palavras escritas com sua letra firme, mas ligeiramente trêmula. Desculpa, preciso de você. Quando ela chegou e leu a mensagem, seus olhos se encheram de lágrimas que se recusou a derramar. Olhou para o escritório fechado, onde a silhueta de Cauã se recortava contra a luz do amanhecer paulistano, e soube que ambos estavam num ponto de inflexão. A tempestade estava longe de terminar, mas talvez, só talvez, não tivessem que enfrentá-la sozinhos. O envelope chegou numa terça-feira chuvosa, um desses dias incomuns em São Paulo, onde o céu se descarregava com uma fúria quase tropical. Maitê o encontrou em sua bandeja de correspondência pessoal, um retângulo de papel cor creme com o logotipo da Tecnova Solutions no canto superior esquerdo. Suas mãos tremeram ligeiramente ao abri-lo, embora ainda não soubesse exatamente o que continha. Era uma oferta de emprego. Não qualquer oferta. Gerente de operações para uma empresa emergente no Rio de Janeiro, com um salário 30% superior ao atual, e a promessa de um papel que finalmente reconheceria suas capacidades além da assistência executiva. A carta estava assinada por Helena Vargas, uma antiga colega da faculdade com quem mantivera contato esporádico ao longo dos anos. Maitê leu as palavras 3 vezes, tentando processar o que significavam. Rio de Janeiro, um novo começo. A oportunidade de ser algo mais que a sombra eficiente de outro homem. A ironia não lhe escapou. Durante semanas, fantasiara que as coisas mudassem, que Cauã finalmente a visse como algo mais que uma funcionária. E justo quando parecia que essa mudança estava começando a se materializar, aparecia uma porta de escape que a convidava a fugir antes de se arriscar a mais decepções. Guardou o envelope em sua bolsa com dedos trêmulos, incapaz de tomar uma decisão naquele momento. Mas o destino tinha outros planos. Durante a reunião das 11, enquanto Maitê tomava notas com sua eficiência habitual, o envelope deslizou de sua carteira e caiu no chão. Cauã, que estava de pé junto à tela de projeção explicando os últimos avanços na crise com o investidor baiano, viu cair. Seus olhos registraram o logotipo da Tecnova antes que Maitê pudesse recolhê-lo com um gesto apressado. O silêncio que se seguiu foi denso como mercúrio. Continuemos, disse Cauã finalmente, mas sua voz havia perdido toda a inflexão. O resto da reunião transcorreu num automatismo que todos os presentes notaram, mas ninguém comentou. Quando os demais abandonaram a sala, Maitê tentou fazer o mesmo, mas a voz de Cauã a deteve. É o que acho que é? Ela voltou-se lentamente, enfrentando aqueles olhos cor-de-mel que agora a olhavam com uma mistura de dor e algo que poderia ser pânico. É uma oferta de emprego. E você está considerando? Não sei, respondeu honestamente. Acabei de receber. Cauã cruzou a distância entre eles em 3 passadas longas, parando a apenas 1 metro dela. Maitê pôde ver como sua mandíbula se tensionava, como suas mãos se fechavam em punhos aos lados de seu corpo. O que você precisa para ficar? A pergunta a pegou de surpresa. Não esperava essa vulnerabilidade direta, essa admissão implícita de que sua partida significaria algo mais que a perda de uma funcionária eficiente. Não sei, Cauã. Sua voz saiu mais fraca do que pretendia. Sinceramente, não sei. Os dias seguintes foram um tormento de silêncios carregados e conversas incompletas. Cauã trabalhou freneticamente numa proposta que pudesse competir com a oferta do Rio. Uma posição de diretoria recém-criada, um aumento substancial, ações na empresa. Mas cada vez que tentava apresentar os detalhes a Maitê, as palavras se engasgavam em sua garganta, insuficientes para expressar o que realmente queria dizer. Finalmente,
Decidiu levá-la ao café da Rua Augusta, onde tiveram tantas conversas importantes durante as últimas semanas. Era uma quinta à tarde, e a chuva havia dado lugar a um sol tímido que se filtrava entre as nuvens como uma promessa de tempos melhores. Preparei algo para você, começou Cauã, deslizando uma pasta sobre a mesa de mármore. Uma nova posição, diretora de desenvolvimento estratégico. Você reportaria diretamente ao conselho, teria sua própria equipe, acesso à participação acionária. Maitê abriu a pasta com mãos que tremiam ligeiramente. Os documentos eram impecáveis, profissionais, generosos. Tudo o que desejara durante anos em termos de reconhecimento profissional estava ali, plasmado em papel com timbre da empresa. E, no entanto, por que agora? Perguntou erguendo o olhar dos documentos. Por que de repente sou valiosa o suficiente para tudo isso? Cauã piscou. Claramente não era a reação que esperava. Você sempre foi valiosa. Simplesmente nunca soube como. Como o quê? Como me dizer? As palavras de Maitê começaram a fluir com uma intensidade que a surpreendeu até mesmo a ela. 8 anos, Cauã. 8 anos sendo invisível. E agora só porque há uma ameaça de que eu vá embora, de repente sou indispensável. Não é só por isso. Então por quê? Seus olhos brilhavam com lágrimas contidas. Você realmente acha que se trata da posição ou do salário? A pergunta ficou flutuando entre eles, pesada como uma pedra de moinho. Cauã abriu a boca para responder, mas Maitê não havia terminado. Durante todos esses anos, sua voz tremia, mas não se quebrava. Me levantei todas as manhãs me perguntando se aquele seria o dia em que finalmente me veria. Não como uma assistente eficiente, não como uma engrenagem da sua máquina empresarial, mas como uma pessoa, como uma mulher. Cheguei a conhecer cada detalhe da sua vida, suas preferências, suas manias, seus horários. E você? Você nem sequer sabia que eu pintava. Maitê. Não, o interrompeu com um gesto de mão. Preciso dizer isso. Mesmo agora, quando parece que algo mudou entre nós, não consigo evitar me perguntar se é real ou só pânico diante da ideia de perder alguém útil. E essa dúvida. Sua voz finalmente se quebrou. Essa dúvida está me destruindo. As lágrimas que contivera durante tanto tempo começaram a cair, silenciosas, mas imparáveis. Maitê as enxugou com gestos bruscos, irritada consigo mesma por se mostrar tão vulnerável num lugar público. Cauã a observava com uma expressão que ela nunca vira antes. Uma mistura de dor, arrependimento e algo mais profundo que não se atrevia a nomear. Você tem razão, disse finalmente, sua voz mal audível. Tudo o que você diz é verdade. Fui cego, idiota. Um homem tão obcecado com construir um império que esqueci o mais importante. E o que é o mais importante? As pessoas, respondeu ele. Você. O silêncio que se seguiu foi diferente dos anteriores. Não estava carregado de tensão ou ressentimento, mas de algo mais delicado, a possibilidade de um novo começo. Não posso te prometer que serei perfeito, continuou Cauã. Não sei como fazer isso, como ser vulnerável, como construir algo que não seja um negócio ou uma estratégia. Mas o que sei é que a ideia de te perder me apavora mais que qualquer crise empresarial que já enfrentei. Maitê olhou-o longamente, buscando em seus olhos algum sinal de falsidade e não encontrando nenhum. Preciso de tempo, disse finalmente, para pensar, para decidir o que realmente quero. Todo o que precisar. Ela assentiu, guardando a pasta com a proposta em sua bolsa junto ao envelope da Tecnova. 2 caminhos possíveis, 2 futuros completamente diferentes, e só ela podia escolher qual tomar. Quando levantou-se para ir embora, Cauã a deteve com uma última pergunta. Tem algo, qualquer coisa que eu possa fazer para te convencer de que isso é real? Maitê considerou um momento antes de responder. Sim, pare de tentar me convencer com ofertas profissionais e comece a me mostrar quem você é realmente. Não o empresário, não o chefe, o homem. Se é que esse homem existe debaixo de tudo isso. E com essas palavras, abandonou o café, deixando Cauã sozinho com o peso de um ultimato que não sabia como cumprir.
As semanas que se seguiram foram as mais difíceis que Cauã enfrentara em sua vida, e não tinham nada a ver com negócios. Cada dia era um exercício de equilíbrio entre dar a Maitê o espaço que pedira e demonstrar que suas palavras não haviam sido vazias. Parou de apresentar propostas profissionais, de tentar comprar sua permanência com ofertas cada vez mais generosas. Em vez disso, começou a fazer algo que jamais fizera antes: abrir-se. Enviava-lhe mensagens à noite, não sobre trabalho, mas sobre pequenos pensamentos que cruzavam sua mente. Uma fotografia do pôr do sol, desde sua varanda com o skyline de São Paulo, recortado contra o céu alaranjado. Um artigo sobre uma exposição de arte litorânea que pensou que poderia interessá-la. Uma confissão de meia-noite sobre o medo que lhe provocava a possibilidade de repetir os erros de seu pai. Maitê lia cada mensagem com o coração dividido. Uma parte dela, a que fora ferida demasiadas vezes, resistia a acreditar que a mudança fosse real. Mas outra parte, a que guardara esperanças secretas durante 8 anos, começava a sentir algo parecido com esperança. Numa sexta à noite, Cauã a convidou para a inauguração de uma pequena galeria na Vila Madalena. Não como seu chefe, esclareceu desajeitadamente na mensagem, mas como um homem que queria compartilhar algo com uma mulher cuja arte admirava. Maitê aceitou depois de 3 horas de debate interno, vestindo-se com um simples vestido azul turquesa que lembrava a cor do mar que tanto amava pintar. Quando chegou à galeria, encontrou Cauã esperando-a na entrada. Vestia uma camisa branca sem gravata, os primeiros botões desabotoados, o cabelo ligeiramente despenteado pelo vento noturno. Parecia mais jovem assim, mais vulnerável, mais humano. "Obrigado por vir", disse, e seu sorriso continha um nervosismo que ela nunca vira em reuniões de negócios onde negociava milhões com total aplombe. "Do que trata a exposição?", perguntou Maitê, tentando manter um tom casual enquanto entravam juntos. "É sobre a arte da imperfeição", respondeu ele. "Artistas que celebram os erros, as rachaduras, o incompleto. Achei que talvez tivesse algo a me ensinar." A honestidade da confissão a desarmou. Caminharam entre as obras num silêncio confortável, parando ocasionalmente diante de peças que capturavam sua atenção. Cauã fazia perguntas sobre técnicas e significados, escutando as respostas de Maitê com uma atenção genuína que ela ainda não terminava de acreditar. Diante de uma escultura de cerâmica deliberadamente fragmentada, ele falou em voz baixa: "Sabia que meu pai morreu sem nunca ter assistido a nenhuma das minhas formaturas?" A pergunta emergiu do nada, como se estivesse esperando o momento adequado para escapar. Nem do colégio, nem da faculdade, nem do MBA. Sempre havia um negócio mais importante, uma viagem que não podia ser adiada, uma crise que demandava sua atenção. Maitê olhou-o, surpresa pela repentina vulnerabilidade. "Não sabia. Jurei que nunca seria como ele", continuou Cauã, seus olhos fixos na cerâmica quebrada. "E, no entanto, me veja. Passei 15 anos construindo exatamente a mesma prisão que ele construiu. Trabalhando até a exaustão, afastando todos que tentavam se aproximar, convencendo-me de que o sucesso profissional justificava qualquer sacrifício pessoal. Por que me conta isso agora?" "Porque quero que você entenda." Voltou-se para ela, e em seus olhos havia uma honestidade que a comoveu profundamente. "Não te ignorei durante 8 anos porque você não me importasse. Te ignorei porque me apavorava o que sentia cada vez que te via." As palavras caíram entre eles como pedras em água quieta, criando ondas que se expandiam em todas as direções. "O que você sentia?" "No começo não sabia. Só sabia que você me deixava nervoso, que sua presença me alterava de uma forma que não podia explicar. Então fiz o que sempre faço quando algo ameaça meu controle. Construí muros. Me convenci de que você era só uma funcionária, que nossa relação era puramente profissional, que não havia nada mais. E agora, o que mudou?" Cauã deu um passo em direção a ela, reduzindo a distância entre ambos. "Agora sei que esses muros me custaram os 8 anos mais valiosos da minha vida. Anos em que poderia ter te conhecido realmente, ter te visto pintar esses amanheceres incríveis, ter escutado histórias sobre sua avó e o litoral.
Anos que não posso recuperar, mas que talvez ainda não seja tarde demais para começar de novo. Maitê sentiu como seu coração batia com uma força que quase lhe cortava a respiração. Tudo que sonhara durante anos, tudo que enterrara sob camadas de profissionalismo e resignação, parecia emergir à superfície com uma intensidade avassaladora. Tenho medo, confessou, e a admissão foi mais difícil que qualquer palavra que houvesse pronunciado antes. Tenho medo de acreditar nisso e acordar amanhã descobrindo que foi só uma miragem. Então deixa eu te demonstrar todos os dias que não é, respondeu Cauã. Sem pressa, sem pressão, só duas pessoas aprendendo a se conhecer de verdade. A resposta de Maitê não veio em palavras, mas num gesto pequeno, porém significativo. Sua mão buscando a dele e entrelaçando seus dedos suavemente. O contato foi elétrico, carregado de 8 anos de tensão não resolvida, de sonhos nunca confessados, de esperanças mal admitidas. Permaneceram assim, diante da escultura de cerâmica fragmentada, enquanto ao redor deles, a galeria fervilhava com conversas e risadas alheias. Duas pessoas quebradas, encontrando nas rachaduras do outro a possibilidade de algo novo. Naquela noite, quando Maitê retornou ao seu apartamento, tirou o envelope da Tecnova de sua bolsa e observou-o longamente. O Rio de Janeiro já não brilhava com a mesma promessa de escape que tivera semanas antes, porque talvez, só talvez, o que estava procurando não estivesse em outra cidade, mas nos olhos de um homem que finalmente encontrara a coragem de vê-la. Ainda não tomou uma decisão, mas pela primeira vez em muito tempo, a incerteza não a enchia de terror, mas de algo que se parecia perigosamente com esperança. O verão chegou a São Paulo com sua habitual mistura de calor sufocante e tempestades vespertinas que lavavam as ruas antes de deixá-las ainda mais úmidas. No escritório do 23º andar, a crise com o investidor baiano havia começado a se estabilizar, graças a uma combinação de negociações intensas e o aparecimento inesperado de um novo sócio de Recife, disposto a cobrir parte do vácuo financeiro. Mas a verdadeira transformação estava ocorrendo num nível muito mais pessoal. Cauã e Maitê haviam estabelecido uma rotina nova, diferente de qualquer uma que tivessem antes. Os cafés da manhã de trabalho haviam se convertido em caminhadas matinais pelo Parque Ibirapuera, antes que o calor se tornasse insuportável. Os jantares de negócios cederam espaço a visitas a pequenos restaurantes da Vila Madalena, onde ninguém os conhecia e podiam falar sem máscaras nem títulos profissionais. A mudança não passou despercebida para os demais funcionários, que observavam a transformação de seu chefe com uma mistura de curiosidade e cautela. Júlia, a recepcionista veterana, foi a primeira a comentá-lo abertamente durante a pausa do café. Juro que o Sr. Tavares sorriu mais no último mês que nos 8 anos anteriores, disse enquanto mexia seu pingado. E tudo começou quando parou de tratar a Maitê como um móvel de escritório. As palavras, embora ditas em tom leve, continham uma verdade que ressoava em todos os presentes. Bruno, o sócio de Cauã, observava as mudanças com uma mistura de alívio e preocupação. Durante um almoço privado no Clube Hípico, confrontou seu amigo diretamente. Seja lá o que estiver acontecendo entre você e a Maitê, parece estar funcionando. Começou apontando com o garfo. Não te via tão focado e ao mesmo tempo tão relaxado desde que te conheço. Não sei se relaxado é a palavra certa, respondeu Cauã com um sorriso torto. Mas como apavorado de estragar tudo. E ela? Como está lidando com tudo isso? Com mais graça do que mereço, admitiu. Ainda tenho o envelope da oferta do Rio guardado em algum lugar. Não tomou uma decisão final. Bruno assentiu pensativamente, observando os cavalos que pastavam tranquilamente no campo. Sabe o que é mais surpreendente de tudo isso? Perguntou finalmente. Não é que você tenha se apaixonado pela sua assistente depois de 8 anos. O surpreendente é te ver admitir que sente medo. O velho Cauã jamais teria confessado algo assim. As palavras ressoaram profundamente. Quando fora a última vez que permitira que alguém visse sua vulnerabilidade? Quando parara de se esconder atrás da armadura de executivo implacável? A resposta era óbvia.
Quando começou a se abrir para Maitê? Numa tarde de julho, enquanto o sol caía sobre São Paulo, tingindo o céu de tons dourados e rosados, Maitê finalmente lhe falou sobre Davi. Estavam na pequena sacada de seu apartamento em Perdizes, compartilhando uma garrafa de vinho do Vale dos Vinhedos e observando a praça arborizada abaixo. A ligação que você ouviu naquele dia, começou, sua voz suave mas firme. A que começou tudo isso? Era meu irmão. Cauã ficou imóvel, a taça de vinho suspensa no meio do caminho até seus lábios. Seu irmão, Davi, mora em Belo Horizonte. Estava passando por um momento muito difícil há uns meses. Uma separação complicada, problemas no trabalho. Eu era a única pessoa em quem confiava para falar dessas coisas. Eu pensei. Cauã não conseguiu terminar a frase, mas sua expressão dizia tudo. Pensou que era um namorado ou algo assim, completou Maitê com um pequeno sorriso. Eu sei. Vi seu rosto quando saí daquela sala. Parecia como se tivesse visto um fantasma. E por que nunca me disse? Por que deixou que eu pensasse? Por que eu explicaria minha vida pessoal quando você nunca mostrou o mínimo interesse nela? A pergunta não era acusatória, mas genuinamente curiosa. Durante 8 anos mantive minha vida privada completamente separada do trabalho. Era mais fácil assim, menos complicado. Cauã assentiu lentamente, compreendendo. Os muros que ele construíra não eram tão diferentes dos que ela erguera para se proteger. Me conta sobre ele, pediu. Sobre o Davi, sobre sua família. E Maitê o fez. Falou-lhe de um irmão 3 anos mais novo que a adorava desde criança, que costumava segui-la a todos os lugares e que agora trabalhava como fotógrafo em Minas Gerais. Contou sobre os verões no litoral norte, as festas juninas em Belo Horizonte, onde toda a família se reunia, a avó mineira que lhes ensinou a cozinhar e a apreciar a arte. Revelou as cicatrizes invisíveis deixadas por um pai que os abandonara quando ela tinha 11 anos, a fortaleza silenciosa de uma mãe que trabalhou 2 empregos para mantê-los à tona. Cauã escutava com uma atenção quase reverencial, consciente de que cada palavra era um presente, uma janela para um mundo que ela mantivera fechado durante tempo demais. Por que me conta tudo isso agora? Perguntou quando ela fez uma pausa. Porque você me pediu para te mostrar quem era realmente a mulher por trás da assistente eficiente, respondeu Maitê. Esta sou eu. Com todas as minhas feridas, meus medos, minhas esperanças ridículas e meus sonhos meio abandonados. Seus sonhos não são ridículos. Não são. Ela soltou uma risada que continha anos de dúvida. Tenho 36 anos, pinto paisagens que provavelmente nunca nenhum famoso verá, e levo quase uma década apaixonada por um homem que mal notava minha existência. As palavras ficaram suspensas no ar do anoitecer, pesadas com sua verdade finalmente confessada. Cauã sentiu como algo se expandia em seu peito, uma mistura de ternura e assombro e algo mais profundo que não se atrevia a nomear completamente. Eu te vejo agora, disse suavemente. Te vejo agora, e o que vejo é a mulher mais extraordinária que já conheci. Maitê olhou-o com olhos brilhantes, e naquele momento, enquanto o sol finalmente se afundava no horizonte e as primeiras estrelas começavam a aparecer sobre São Paulo, ambos souberam que haviam cruzado uma linha invisível da qual não havia retorno. Não se beijaram naquela noite. Não era preciso. Algumas conexões transcendem o físico, e o que estava se construindo entre eles requeria tempo, paciência, o cuidado de algo frágil e valioso que ainda não terminara de florescer. Quando Cauã se foi pouco antes da meia-noite, suas mãos permaneceram entrelaçadas um momento a mais do que o necessário no batente da porta. Amanhã? Perguntou ele. Amanhã, respondeu ela. E essa simples palavra continha uma promessa que ambos estavam começando a acreditar que poderiam cumprir. A tempestade chegou sem aviso prévio, como costumam chegar as verdadeiras tempestades. Era uma 2ª de agosto, quando Maitê encontrou Helena Vargas, a diretora da Tecnova, esperando-a no saguão do edifício empresarial. A mulher era elegante e direta, com o tipo de confiança que provém do sucesso repetido,
e sua presença ali só podia significar uma coisa. Preciso de uma resposta. Maite, disse sem rodeios enquanto caminhavam para um café próximo. A oferta está há 3 meses sobre a mesa. A vaga não pode esperar indefinidamente. Maite sentiu o peso familiar da decisão pendente cair sobre seus ombros. Durante semanas, conseguira mantê-la à distância, focando-se na evolução de sua relação com Cauã e permitindo-se acreditar que talvez não precisasse fugir de São Paulo para encontrar o que buscava. Eu sei, Helena. É só que... O homem, certo? A pergunta foi tão direta que Maite quase engasgou com seu café. Ouvi rumores sobre você e seu chefe, algo sobre ele finalmente ter aberto os olhos depois de 8 anos de cegueira voluntária. É complicado. O amor sempre é. Helena inclinou-se para frente, seus olhos inteligentes avaliando sua antiga colega. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Você tem certeza de que o que sente é real, e não só a euforia de finalmente ser vista por alguém que te ignorou durante quase uma década? As palavras acertaram onde mais doía. Maite abriu a boca para responder, mas não encontrou as palavras adequadas. Não digo isso para te magoar, continuou Helena. Digo porque te conheço. Você é brilhante, capaz, e desperdiçou anos da sua vida esperando migalhas de atenção de um homem que não merecia nem metade da sua lealdade. O Rio te oferece a oportunidade de começar do zero, de construir algo próprio sem estar à sombra de ninguém. Mas as coisas mudaram. Mudaram mesmo? Ou simplesmente ele tem medo de te perder e está fazendo o necessário para te reter? A dúvida, essa companheira constante que Maite conseguira silenciar durante as últimas semanas, ressurgiu com força renovada. E se Helena estivesse certa? E se tudo o que Cauã havia feito e dito fosse só uma estratégia a mais, uma negociação emocional para evitar perder um ativo valioso? Passou o resto do dia num estado de confusão agitada. Cada sorriso de Cauã, cada gesto de atenção, se tingia agora de uma sombra de suspeita. Era genuíno ou calculado? Havia realmente ou só via o que poderia perder? Naquela noite, quando ele a convidou para jantar num pequeno restaurante nos Jardins, Maite mal conseguiu provar a comida. Cauã notou sua distância quase imediatamente. O que foi? Perguntou, deixando os talheres sobre a mesa. Você está muito quieta. A Helena veio me ver hoje. O nome caiu entre eles como uma pedra num lago tranquilo, criando ondas de tensão que se expandiam em todas as direções. E o que ela queria? Uma resposta. Sobre o rio. Cauã empalideceu visivelmente. Durante um longo momento, nenhum dos dois falou. O murmúrio do restaurante, as risadas de outras mesas, o tinir de taças e talheres, tudo parecia existir numa dimensão paralela. E o que você disse a ela? Que precisava de mais tempo. Mais tempo para quê? Para ter certeza. Maite olhou-o diretamente, e em seus olhos havia uma vulnerabilidade que o desarmou por completo. Para saber se o que temos é real, ou se sou só mais uma negociação que você está tentando ganhar. A dor que cruzou o rosto de Cauã foi tão genuína que quase a fez se retratar de suas palavras. Quase. Você realmente acredita nisso? Sua voz era mal um sussurro. Depois de tudo o que compartilhamos essas semanas, você acha que estou só te manipulando? Não sei no que acreditar, admitiu Maite, e as lágrimas que contivera o dia todo começaram a cair silenciosamente. Durante 8 anos fui invisível para você. E agora, de repente, sou o mais importante. Como é que eu devo confiar nisso? Porque mudei, respondeu ele, sua própria voz se quebrando. Porque finalmente acordei e vi o que sempre esteve na minha frente. Isso não conta? Conta, mas também conta todo o tempo que não me viu. Todos esses anos que esperei, que sonhei, que me conformei com migalhas porque achava que não merecia mais. O silêncio que se seguiu foi devastador. Ambos olharam-se através da mesa como 2 náufragos separados por um oceano de mal-entendidos e feridas passadas. Então talvez você deva ir para o Rio, disse Cauã finalmente,
e cada palavra parecia custar-lhe um esforço sobre-humano. Se não pode confiar em mim, se minha palavra não é suficiente depois de tudo que tentei demonstrar, então talvez você tenha razão. Talvez precise de distância para ver as coisas com clareza. É isso que você quer? Que eu vá embora? Claro que não é o que quero. Sua voz se elevou, atraindo olhares curiosos das mesas próximas que nenhum dos dois registrou. O que quero é que você confie em mim, que acredite que o que sinto é real, que me dê a oportunidade de te demonstrar todos os dias, pelo resto da minha vida se for necessário, que você é a mulher mais importante que cruzou meu caminho. As palavras flutuaram entre eles, carregadas de uma intensidade que deixou Maitê sem fôlego. Mas não posso te obrigar a acreditar, continuou Cauã, mais suave agora. Não posso te forçar a ficar. Essa decisão tem que ser sua e só sua. Independentemente do que eu queira ou sinta. Levantou-se da mesa, deixando dinheiro suficiente para cobrir a conta. Quando souber o que realmente quer, quando tiver decidido se pode confiar nisso ou não, me procura. Estarei esperando. E sem olhar para trás abandonou o restaurante, deixando Maitê sozinha, com o peso de uma decisão que parecia impossível de tomar. Os dias que se seguiram foram um tormento para ambos. Maitê isolou-se em seu apartamento de Perdizes, alternando entre telas pela metade e sessões de choro que a deixavam exausta. As ligações de Davi de Belo Horizonte eram sua única âncora à sanidade. Não sei o que fazer, confessou-lhe numa noite, sua voz rouca de tanto chorar. Eu o amo, Davi. Amo mais do que jamais amei alguém. Mas também tenho um medo terrível de que tudo seja uma ilusão. E o que te diz sua intuição? Perguntou seu irmão. Não sua cabeça, não seu medo. Sua intuição. Minha intuição diz que é genuíno, que ele realmente mudou. Mas já estive errada antes. Com o papai achei que nos amava, que nos abandonou sem olhar para trás. Como posso confiar na minha capacidade de julgar as pessoas depois disso? O silêncio do outro lado da linha foi longo e pensativo. Maitê, você tinha 11 anos quando o pai foi embora. Não era sua responsabilidade prever a traição dele. Mas agora você é adulta, uma mulher inteligente e perceptiva. E se sua intuição te diz que o Cauã é genuíno, talvez seja hora de começar a confiar nela. Enquanto isso, em seu apartamento no Itaim Bibi, Cauã travava sua própria batalha. As noites haviam se tornado um inferno de insônia e autoquestionamento. Ficava diante das 3 pinturas de Maitê que comprara na galeria do centro, buscando nas paisagens litorâneas algum sinal de como proceder. Bruno encontrou-o assim numa manhã cedo, quando chegou para revisar uns documentos urgentes. Você parece um cadáver ambulante, comentou sem rodeios. Há quanto tempo não dorme? Não importa. Cauã desviou o olhar das pinturas. Tem trabalho a fazer. Que se dane o trabalho. Bruno fechou a porta do escritório e sentou-se diante de seu amigo. Me conta o que aconteceu. A história saiu aos borbotões. A visita de Helena, o jantar desastroso, as palavras que ambos disseram e as que ficaram sem dizer. Bruno escutou sem interromper, sua expressão passando da preocupação ao entendimento. E você realmente acha que foi o certo deixá-la sozinha com essa decisão? Perguntou quando Cauã terminou. Que outra opção eu tinha? Não posso obrigá-la a confiar em mim. Não, mas poderia lutar por ela. Demonstrar que isso não é uma fase passageira ou uma estratégia de retenção, que você realmente a ama. É exatamente isso que venho tentando fazer há meses. Não, Bruno negou com a cabeça. O que você vem fazendo é se abrir, que não é a mesma coisa. Abrir-se é um primeiro passo, mas não é suficiente quando há anos de negligência emocional para reparar. Você precisa de um gesto, Cauã. Algo que demonstre além de qualquer dúvida que isso é real. Como o quê? Isso você tem que descobrir. Mas é melhor que seja logo, antes que ela decida que o Rio é a melhor opção. As palavras de Bruno ecoaram na mente de Cauã durante os dias seguintes. O que poderia fazer que demonstrasse, sem lugar a dúvidas, que seus sentimentos eram genuínos? Que gesto seria suficientemente significativo
para atravessar os muros de desconfiança que Maitê construíra durante anos de autoproteção. A resposta chegou da forma mais inesperada. Era uma quinta à noite, quando Cauã, incapaz de dormir mais uma vez, decidiu caminhar pelas ruas de São Paulo. Seus passos o levaram quase por instinto em direção à galeria do centro, onde descobrira as pinturas de Maitê meses atrás. O lugar estava fechado àquela hora, mas as luzes da vitrine continuavam acesas, iluminando uma nova exposição. Parou diante do vidro, observando as obras exibidas, e então viu um pequeno cartaz no canto anunciando uma próxima retrospectiva de artistas locais. Litoral Interior estava programada para setembro, uma exposição coletiva onde Maitê teria um espaço destacado. O plano começou a se formar em sua mente. Não seria suficiente com palavras, com promessas, com mais conversas emotivas. Precisava de algo tangível, algo que demonstrasse que a via não só como a mulher que amava, mas como a artista extraordinária que sempre fora. Naquela noite, pela primeira vez em semanas, Cauã dormiu com algo parecido à paz. No dia seguinte, começou a trabalhar em seu plano. Contatou o galerista, negociou o patrocínio da exposição, organizou uma apresentação especial da obra de Maitê que a colocaria diante dos olhos de colecionadores e críticos de arte de todo o Brasil. Tudo em segredo, sem que ela soubesse nada até o momento adequado. Mas os segredos têm uma forma de vir à luz. Uma semana depois, enquanto Maitê visitava a galeria para entregar umas obras novas, o galerista mencionou casualmente o patrocínio. "É incrível o que seu amigo está fazendo pela sua carreira", comentou enquanto desembrulhava as telas. "Nunca vi um empresário tão comprometido com a arte local." Maitê congelou. "Meu amigo? O Sr. Tavares me contatou semana passada. Ofereceu patrocinar toda a exposição de setembro, em troca de que sua obra tivesse o espaço central. Insistiu que fosse anônimo, mas assumi que você saberia." As palavras do galerista se perderam no zumbido que encheu os ouvidos de Maitê. Cauã havia feito tudo aquilo sem lhe dizer nada, sem esperar reconhecimento, simplesmente porque acreditava em sua arte. Não era uma negociação, não era uma estratégia de retenção. Era amor, puro, desinteressado, real. E naquele momento, enquanto as lágrimas começavam a cair por suas bochechas, Maitê soube exatamente o que tinha que fazer. 3 dias se passaram desde que Maitê descobriu a verdade sobre o patrocínio. 3 dias de reflexão profunda, de enfrentar seus próprios demônios, de desmantelar pedra a pedra os muros que construíra ao redor de seu coração. Na quietude de seu ateliê, rodeada de telas que contavam histórias de luz litorânea e anseios não confessados, finalmente permitiu que a verdade emergisse. Estivera usando o medo como escudo durante tanto tempo que já não sabia como viver sem ele. O abandono de seu pai a marcara mais profundamente do que queria admitir. Cada relação desde então havia sido uma versão do mesmo padrão: manter distância emocional, esperar a decepção, proteger-se da ferida inevitável. E com Cauã, levara esse padrão ao extremo, convencendo-se de que era melhor ser invisível que se arriscar a ser vista e rejeitada. Mas ele a vira de qualquer jeito. Apesar de seus próprios muros, apesar de 8 anos de cegueira voluntária, finalmente abrira os olhos. E o que fizera com a galeria não era manipulação nem estratégia. Era o gesto de um homem que encontrara a forma de demonstrar algo que as palavras não podiam expressar. A ligação para Helena Vargas foi breve e definitiva. "Obrigada pela oportunidade, mas não posso aceitar a vaga no Rio." O silêncio do outro lado da linha foi eloquente. "É por causa dele. É por mim", respondeu Maitê. E a certeza em sua própria voz a surpreendeu. "Durante muito tempo fugi das coisas que me davam medo. Não quero mais continuar fugindo." Desligar o telefone pareceu fechar um capítulo inteiro de sua vida. O envelope cor creme da Tec Nova, que guardara durante meses como uma porta de escape, foi parar no lixo com um gesto decidido. Agora restava a parte mais difícil: enfrentar Cauã. Encontrou-o onde sabia que estaria àquela hora da tarde, em seu escritório do 23º andar, rodeado de relatórios que provavelmente
não estava lendo realmente. Quando entrou sem bater, ele ergueu o olhar com uma expressão que misturava esperança e temor em partes iguais. Maitê. Não diga nada. Preciso te falar uma coisa primeiro. Ele assentiu, seus olhos fixos nela, enquanto se sentava diante de sua mesa. A mesma mesa onde assinara contratos milionários, onde tomara decisões que afetavam centenas de funcionários, onde construíra um império enquanto ignorava o mais valioso que tinha na frente. Sei o que você fez com a galeria, começou Maitê. O patrocínio, o espaço central para minha exposição. O galerista me contou. Cauã fechou os olhos brevemente, como se esperasse aquele momento, mas não estivesse preparado para enfrentá-lo. Não queria que você soubesse. Não queria que achasse que era uma forma de me manipular? Completou ela. Eu sei. E é exatamente isso que faz com que seja tão significativo. Ele abriu os olhos, confusão e esperança se misturando em seu olhar. Não fiz para te impressionar, disse suavemente. Fiz porque sua arte merece ser vista, porque você merece ser vista. Eu sei, repetiu Maitê, e desta vez sua voz tremia com emoção contida. E isso me apavora mais que qualquer coisa. Levantou-se e contornou a mesa até ficar diante dele. Cauã levantou-se também, e de repente estavam a apenas centímetros de distância, mais perto do que haviam estado nunca antes. Tenho 36 anos, disse Maitê. Passei metade da minha vida me protegendo da dor, construindo muros tão altos que nem eu mesma conseguia ver por cima deles. E durante 8 anos, usei você como desculpa perfeita para não me arriscar. O chefe que nunca me veria, o amor impossível que justificava minha solidão. Maitê. Mas você mudou, continuou ela ignorando a interrupção. Derrubou seus próprios muros, se abriu, me mostrou partes de você que provavelmente nunca mostrou a ninguém. E eu estava tão ocupada esperando a decepção que quase não percebi o que estava acontecendo. E agora? Agora estou aqui, respondeu ela, sua voz mal um sussurro. Apavorada, sim, insegura também, mas aqui. Porque finalmente entendi que tem algo pior que se arriscar e perder. Nunca se arriscar. As mãos de Cauã encontraram as dela, entrelaçando seus dedos com uma suavidade que contrastava com a intensidade do momento. O que você está dizendo exatamente? Estou dizendo que recusei a oferta do Rio. Estou dizendo que quero ficar não pelo trabalho nem pela empresa, mas por você, por nós, pelo que quer que estejamos construindo aqui. O alívio que cruzou o rosto de Cauã foi tão profundo que quase a fez rir. Achei que tinha te perdido, confessou. Durante essas semanas, cada dia esperando, sem saber se você voltaria. Não me perdeu. Mas preciso que você entenda algo. Não sou a mesma mulher que era há uns meses. Não quero ser a assistente silenciosa que antecipa suas necessidades sem que me veja. Quero ser sua igual, sua companheira. Quero que me veja como sou, com meus medos e meus sonhos e minhas imperfeições. É exatamente o que eu quero também. Suas testas se tocaram, suas respirações se misturando no espaço íntimo entre eles. Através das janelas, o sol de São Paulo começava sua descida rumo ao horizonte, tingindo o céu daqueles tons dourados e rosados que Maitê tentara capturar em suas pinturas durante anos. E agora? Perguntou ela. Agora, respondeu Cauã, um sorriso iluminando seu rosto pela primeira vez em semanas. Começamos de verdade. O outono chegou a São Paulo com seu característico aroma de chuva e folhas caídas. Na cidade, os parques começavam a se cobrir de tons alaranjados, enquanto os moradores buscavam abrigo em cafeterias aconchegantes e restaurantes com ambientes aquecidos. Mas para Cauã e Maitê, aquela estação marcou o início de algo completamente novo. A exposição de setembro foi um sucesso retumbante. Litoral Interior atraiu a atenção de críticos e colecionadores de todo o Brasil e as pinturas de Maitê foram as mais comentadas da mostra. Ela observava de um canto enquanto desconhecidos admiravam suas obras, comentavam sobre a luz e as texturas, compravam peças que haviam nascido na solidão de seu pequeno ateliê. Cauã estava ao seu lado, sua mão entrelaçada com a dela, irradiando um orgulho que parecia genuinamente desinteressado.
Isso é incrível, sussurrou ela enquanto um casal paulistano debatia animadamente diante de uma paisagem de Ubatuba ao amanhecer. Nunca pensei que meu trabalho pudesse gerar esse tipo de reação. Eu sempre soube, respondeu ele. Só me levou tempo demais perceber que devia fazer algo a respeito. Naquela noite, depois que o último visitante abandonou a galeria, caminharam juntos pelas ruelas do centro, seguindo o mesmo caminho que Cauã percorrera meses atrás, quando descobriu suas pinturas por acaso. Tem algo que quero te mostrar, disse ele, enquanto viravam para uma praça pequena que Maitê não reconhecia. No centro da praça, havia uma fonte antiga rodeada de jabuticabeiras que perfumavam o ar com seu aroma adocicado. As lanternas criavam poças de luz dourada sobre os paralelepípedos, e o murmúrio da água proporcionava uma trilha sonora íntima para o momento. Costumava vir aqui quando era criança, explicou Cauã. Minha mãe me trazia quando visitávamos uns tios que moravam perto. Era meu lugar favorito de toda São Paulo. É lindo, murmurou Maitê, observando como as estrelas começavam a aparecer sobre os telhados. Nunca trouxe mais ninguém aqui, nem o Bruno, que me conhece há 20 anos. A significação do gesto não passou despercebida para ela. Esse homem que passara a vida construindo muros estava compartilhando seus cantos mais íntimos, suas lembranças mais preciosas. Sentaram-se na borda da fonte, a água fria salpicando levemente suas costas. O silêncio entre eles era confortável, cheio de palavras que não precisavam ser ditas. Lembra quando me perguntou o que me levou tanto tempo? Disse Cauã finalmente. Por que de repente te via depois de 8 anos? Lembro. Nunca te contei toda a verdade. Maitê olhou-o, seus olhos buscando os dele na penumbra. A manhã em que tudo mudou, te ouvi falar ao telefone, confessou. Você estava dizendo também penso em você com uma ternura que eu nunca tinha escutado. E senti. Não sei como descrever. Foi como se alguém tivesse arrancado uma venda dos meus olhos. Eu estava falando com o Davi, lembrou ela. Já te disse. Eu sei, mas naquele momento pensei que fosse outra pessoa. Alguém que tinha conseguido o que eu nem sequer tentara, te conhecer de verdade. Você estava com ciúme? Apavorado, corrigiu ele. Não de perder minha assistente, mas de descobrir tarde demais o que tinha tido na minha frente o tempo todo. As palavras flutuaram entre eles como folhas levadas pelo vento. Maitê inclinou-se e apoiou a cabeça no ombro dele, sentindo seu calor através da jaqueta. Talvez as coisas tivessem que acontecer exatamente assim, refletiu. Talvez ambos precisássemos desse tempo para nos tornar as pessoas que podíamos ser um para o outro. É uma forma muito filosófica de dizer que fui um idiota durante 8 anos. Ela riu, um som cristalino que ecoou na praça vazia. Bem, isso também é verdade. O outono deu lugar ao inverno, e com ele chegaram as mudanças que ambos haviam temido e antecipado em partes iguais. Maitê deixou oficialmente seu posto como assistente, não porque precisasse, mas porque queria estabelecer limites claros entre sua vida profissional e pessoal. Encontrou trabalho como consultora independente para várias galerias de arte, um papel que lhe permitia combinar sua experiência empresarial com sua paixão artística. A relação floresceu na liberdade daquela nova dinâmica, sem as complicações de trabalharem juntos, sem as sombras da hierarquia profissional, podiam finalmente ser simplesmente duas pessoas explorando o que significava se amar. Houve desafios, claro. Cauã teve que aprender a se abrir de formas que lhe resultavam profundamente desconfortáveis, a compartilhar medos e inseguranças que mantivera enterrados durante décadas. Maitê teve que enfrentar seus próprios fantasmas, os sussurros de desconfiança que ainda emergiam em momentos de vulnerabilidade. Mas com cada obstáculo superado, com cada conversa difícil e cada lágrima compartilhada, a conexão entre eles se fortalecia. Uma noite de dezembro, enquanto decoravam o apartamento de Maitê para as festas de fim de ano, ele parou diante de uma de suas pinturas, um amanhecer sobre o litoral norte que ela terminara recentemente. Sabe o que mais gosto da sua arte? Perguntou. A técnica impecável? O uso magistral da cor? Brincou ela enquanto lutava com um cordão de luzes. A esperança,
respondeu ele com seriedade. Tem esperança em cada uma de suas pinturas. Mesmo quando mostra tempestades ou entardeceres melancólicos, sempre tem algo de luz se abrindo caminho. É como se você acreditasse, apesar de tudo, que as coisas podem melhorar. Maitê deixou as luzes e aproximou-se dele, tomando sua mão. Acredito nisso. Talvez nem sempre parecesse, mas no fundo sempre tive fé de que algo bom estava esperando. Só que não sabia que esse algo bom seria você. Beijaram-se sob as luzes de Natal meio penduradas, rodeados do caos festivo de uma decoração incompleta, e ambos souberam que haviam encontrado algo que valia todos os anos de espera. A primavera trouxe consigo um convite inesperado. Davi, o irmão de Maitê, estava organizando uma exposição de fotografia em Belo Horizonte e queria que ela estivesse presente. O que tornava especial o convite era sua postdata. Traga o Cauã. Já é hora de ele conhecer a família. Os nervos que Cauã experimentou diante dessa perspectiva foram completamente novos para ele. Havia negociado com magnatas e políticos, dado discursos diante de centenas de pessoas, enfrentado crises empresariais que teriam afundado homens menos temperados. Mas a ideia de conhecer a família de Maitê o enchia de um terror quase adolescente. E se eles não gostarem de mim? Perguntou enquanto faziam as malas para a viagem. E se acharem que sou o idiota que ignorou a filha deles durante 8 anos? É porque você é o idiota que me ignorou durante 8 anos, respondeu Maitê com um sorriso travesso. Mas também é o homem que teve a coragem de mudar. Isso conta para alguma coisa. A viagem a Belo Horizonte foi uma revelação para Cauã. Ver Maitê em seu elemento, longe de São Paulo e de tudo que representava sua vida ali, mostrou-lhe facetas dela que ainda não conhecia. A forma como seu sotaque adquiria um leve tom mineiro quando falava com seu irmão. Como relaxava visivelmente ao sentir o ar mais seco da capital mineira. A alegria genuína que iluminava seu rosto ao caminhar pelas ruas arborizadas da Savassi. Davi resultou ser exatamente como Maitê o descrevera, protetor, perspicaz, com um senso de humor que alternava entre o mordaz e o terno. Durante o primeiro jantar juntos num boteco tradicional, estudou Cauã com uma intensidade que teria intimidado homens menos decididos. Então você é o famoso chefe, disse enquanto servia cerveja com o gesto expert de um local. Ouvi muito sobre você durante os últimos anos. Nem tudo bom, devo admitir. Davi, advertiu Maitê. Não, deixa, interveio Cauã, aceitando o copo de cerveja. Ele tem todo o direito de ser cético. Se eu estivesse no lugar dele, provavelmente seria muito pior. Então você admite que foi um idiota? Fui muito mais que um idiota. Fui cego, egoísta, covarde. Desperdicei 8 anos da vida da sua irmã porque tinha medo demais de enfrentar o que sentia. O silêncio que se seguiu foi tenso, mas não hostil. Davi observou Cauã durante um longo momento, avaliando-o com aquele olhar de fotógrafo que captava o que outros não viam. Bem, disse finalmente, um sorriso rompendo a seriedade de sua expressão. Pelo menos você é honesto. Isso é mais do que posso dizer da maioria dos homens que tentaram me impressionar para se aproximar da minha irmã. A tensão se rompeu como uma onda contra as rochas e o resto do jantar transcorreu entre risadas, histórias compartilhadas e quantidades generosas de cerveja. Cauã descobriu que Davi tinha um talento extraordinário para a fotografia, que havia herdado o senso artístico da mesma avó que ensinou Maitê a pintar, e que sua proteção em relação à irmã nascia de um amor profundo forjado nos anos difíceis, após o abandono de seu pai. Naquela noite, enquanto caminhavam pela Praça da Liberdade sob um céu estrelado, Maitê tomou a mão de Cauã. Obrigada por hoje, disse, por não desistir diante do interrogatório do Davi. É seu irmão. Ele tem o direito de se certificar de que não vou te machucar. E vai me machucar? A pergunta, embora formulada com leveza, continha ecos de velhos medos. Provavelmente vou cometer erros, respondeu Cauã com honestidade. Provavelmente vou te frustrar, te decepcionar em momentos inesperados, dizer coisas erradas nas piores ocasiões. Mas te prometo algo, nunca vou parar de tentar. Nunca vou voltar a te dar como garantida.
Maitê parou, obrigando-o a enfrentá-la sob a luz dos postes. Isso é suficiente, disse suavemente. Isso é mais que suficiente. O dia da exposição de Davi, enquanto observavam as fotografias que capturavam a essência de Minas Gerais em preto e branco, ocorreu algo inesperado. Uma das imagens mostrava uma cena familiar, o Carnaval de Ouro Preto, décadas atrás. Em primeiro plano, uma menina de tranças escuras sorria para a câmera. Essa é você, disse Cauã, reconhecendo imediatamente os olhos de Maitê. Tinha 8 anos. Foi o último verão antes do papai ir embora. Mas algo mais capturou a atenção de Cauã. No fundo da imagem, mal visível entre a multidão, havia um menino de cabelo escuro e expressão séria. Um menino que lhe resultava estranhamente familiar. Espera um segundo. Aproximou-se mais da fotografia, o coração acelerando. Davi, de onde você tirou essa foto? Era da minha avó. Encontrei quando estava organizando as coisas dela ano passado. Cauã voltou-se para Maitê, os olhos brilhando com uma mistura de assombro e incredulidade. Eu estive naquele carnaval, disse. Tinha 11 anos. Meu pai nos levou, minha mãe e eu, como presente de final de ano letivo. As implicações caíram sobre ambos como uma revelação. Você está dizendo que estivemos no mesmo lugar, no mesmo dia, há mais de 25 anos? Não só estivemos no mesmo lugar, Cauã apontou para o menino borrado no fundo da foto. Esse sou eu. O silêncio que se seguiu foi quase sagrado. Ali, numa galeria de Belo Horizonte, diante de uma fotografia tirada décadas atrás, o passado e o presente se fundiram de uma maneira que nenhum dos dois poderia ter imaginado. Você sempre esteve ali, murmurou Maitê, as lágrimas brilhando em seus olhos. Mesmo quando não sabíamos. Talvez fosse inevitável, respondeu Cauã, tomando seu rosto entre as mãos. Talvez sempre fôssemos nos encontrar. Só precisávamos nos tornar as pessoas certas primeiro. Beijaram-se ali mesmo, no meio da galeria, sem se importarem com os olhares curiosos ou os murmúrios dos visitantes. Davi os observou do outro lado da sala, um sorriso conhecedor curvando seus lábios, enquanto capturava o momento com sua câmera. Algumas fotografias, afinal, merecem ser tiradas. O verão seguinte trouxe consigo uma prova que nenhum dos dois havia antecipado. Bruno, o sócio e amigo de toda a vida de Cauã, sofreu um infarto que o deixou em coma durante 3 dias. As horas de espera no hospital, sem saber se sobreviveria, foram um lembrete brutal da fragilidade da vida e de tudo que ainda restava por dizer. Cauã passou noites inteiras junto ao leito de seu amigo, segurando uma mão que não podia responder ao seu aperto. Maitê estava ao seu lado, um pilar silencioso que lhe oferecia café morno e palavras de consolo, quando as lágrimas ameaçavam transbordar. Tem tantas coisas que nunca lhe disse, confessou uma madrugada, sua voz rouca pela falta de sono. Nunca agradeci apropriadamente por tudo que fez por mim durante esses anos. Pelas vezes que me tirou dos meus próprios padrões destrutivos, pela paciência infinita que teve com meus piores momentos. Você vai dizer a ele quando acordar, respondeu Maitê com uma certeza que desejava sentir. E ele provavelmente vai zombar de você por ficar sentimental. Quando Bruno finalmente abriu os olhos, 5 dias depois do infarto, a primeira coisa que viu foi o rosto abatido de seu melhor amigo. Você parece pior que eu, foi a primeira coisa que disse, sua voz fraca, mas inconfundivelmente mordaz. Cauã riu e chorou ao mesmo tempo, uma liberação emocional que surpreendeu as enfermeiras presentes. A recuperação de Bruno foi lenta, mas constante. Durante as semanas que se seguiram, enquanto assistia às sessões de reabilitação e reorganizava suas prioridades, Cauã experimentou sua própria transformação paralela. A proximidade da perda havia cristalizado algo que vinha se gestando há tempo. Uma tarde de fevereiro, enquanto Bruno descansava em seu quarto do hospital, Cauã o confrontou com uma decisão que tomara. Vou tirar um tempo sabático da empresa, anunciou. 6 meses, talvez mais. É a primeira vez em 15 anos que farei algo assim. Bruno, apesar de sua fraqueza, conseguiu um sorriso. Finalmente aprendeu que tem vida além dos balanços e das reuniões de diretoria. Quase te perdi, respondeu Cauã,
a voz carregada de emoção contida, e me dei conta de que passei minha vida inteira correndo atrás de metas que achava que importavam, sem nunca parar para apreciar o que já tinha. E o que você vai fazer durante esses 6 meses? O caminho de Santiago, disse Cauã, e a certeza em sua voz indicava que a decisão estava tomada. Venho adiando há 20 anos. Acho que já é hora, mas a surpresa maior chegou 2 dias depois, durante a reunião mensal com todos os funcionários da empresa. O auditório do 23º andar estava cheio, 50 pessoas expectantes diante do anúncio que seu chefe prometera fazer. Maitê estava na última fileira, sem saber exatamente o que esperar. Desde que deixara seu posto como assistente, mantivera certa distância do mundo corporativo que uma vez a definira. Tem algo que preciso dizer, começou Cauã, sua voz amplificada pelo microfone, mas tremendo com uma vulnerabilidade que ninguém naquela sala estava acostumado a ver. Algo que deveria ter dito há muito tempo. O silêncio no auditório era absoluto. Durante 15 anos dirigi esta empresa como se fosse a única coisa que importava. Tomei decisões difíceis, exigi sacrifícios de cada um de vocês, priorizei os resultados sobre as pessoas uma e outra vez. E durante muito tempo, estava convencido de que essa era a única forma de ter sucesso. Fez uma pausa, buscando Maitê entre a multidão. Quando seus olhos se encontraram, ela sentiu um arrepio percorrer suas costas. Mas eu estava errado. Estava tão errado que quase destruí tudo que realmente importava enquanto perseguia coisas que, no final, nunca me teriam dado o que buscava. Os murmúrios começaram a se estender entre os funcionários, mas Cauã levantou uma mão pedindo silêncio. Tem uma pessoa nesta sala a quem devo um pedido de desculpas particular. Uma mulher que trabalhou ao meu lado durante 8 anos, que antecipou cada uma de minhas necessidades, que dedicou noites inteiras a resolver problemas que nem sequer sabia que existiam, e durante todo esse tempo fui incapaz de vê-la, de verdadeiramente vê-la. As lágrimas começaram a cair pelas bochechas de Maitê, enquanto todos os olhos se voltavam para ela. Maitê Almeida não foi só a melhor assistente que esta empresa teve. É a mulher mais extraordinária que conheci em minha vida. Uma artista brilhante cujo talento ignorei. Uma pessoa de uma generosidade e fortaleza incríveis, a quem tratei como um móvel de escritório durante quase uma década. E o fato de que, apesar de tudo isso, tenha me dado uma segunda chance, é o maior presente que recebi. Afastou-se do pódio e caminhou em direção aonde ela estava. Os funcionários abrindo-lhe passagem como o mar diante de um profeta antigo. Não faço isso para te impressionar, nem para te provar nada, disse ao chegar diante dela, sua voz agora só para seus ouvidos, embora toda a sala pudesse escutar. Faço porque não quero mais me esconder. Não quero mais que o que temos seja um segredo ou algo de que se envergonhar. Quero que todos saibam o que você significa para mim. Cauã. E quero que você saiba, continuou, tirando uma pequena caixa de seu bolso, que, se me deixar, planejo passar o resto da minha vida te demonstrando todos os dias que finalmente aprendi a ver. A caixa se abriu para revelar um anel de ouro branco com uma água marinha azul, do mesmo tom exato do mar que ela tentara capturar em suas pinturas durante anos. Não estou te pedindo que case comigo hoje, nem amanhã, nem sequer este ano, esclareceu rapidamente. Estou te pedindo que caminhe comigo, que façamos o caminho de Santiago juntos, que comecemos esta nova etapa de nossas vidas não como chefe e funcionária, não como 2 pessoas que se encontraram por acaso, mas como iguais, como companheiros. O auditório prendia a respiração. 50 pares de olhos observavam a cena, mas para Maitê e Cauã, o mundo havia se reduzido àquele espaço íntimo entre eles. Sim, disse ela finalmente, as lágrimas se misturando com um sorriso que iluminava todo o seu rosto. Sim a tudo. Ao caminho, ao anel, a você. O aplauso que explodiu no auditório foi ensurdecedor, mas nenhum dos dois o escutou realmente. Estavam ocupados demais se beijando, selando uma promessa que demorara quase uma década para chegar, mas que agora, finalmente, estava pronta para começar. 6 meses depois.
O amanhecer sobre a Catedral de Santiago de Compostela tinha uma cor que Maite tentara capturar durante anos sem conseguir. Um dourado rosado que parecia conter todas as auroras do mundo, uma luz que prometia renovação e plenitude. Levavam 32 dias caminhando, 32 dias de bolhas e exaustão, de paisagens que tiravam o fôlego e conversas que escavavam até o mais profundo de suas almas. Haviam discutido, rido, chorado juntos. Haviam compartilhado o peso das mochilas quando um estava mais cansado que o outro. Haviam aprendido que o amor não era só o momento do enamoramento, mas a decisão consciente de se escolherem mutuamente, dia após dia, passo após passo. Agora, de pé na Praça do Obradoiro enquanto o sol terminava de se elevar sobre as torres da catedral, Cauã tomou a mão de Maite com a mesma ternura com que o fizera no primeiro dia do caminho. "O que você vê quando olha isso?" perguntou apontando para a fachada barroca que brilhava com a luz do amanhecer. "Vejo chegada", respondeu ela depois de um momento de reflexão. "Mas também começo, não o fim da viagem, mas o princípio de tudo que vem depois." Ele assentiu, compreendendo exatamente o que queria dizer. "Tem algo que quero te dar", disse, tirando de sua mochila um pequeno pacote envolto em papel de seda. Maite abriu-o com dedos trêmulos para encontrar um caderno de esboços. Suas páginas cheias de desenhos que claramente não havia feito ela. Paisagens do caminho, retratos desajeitados, mas cheios de carinho dela dormindo, comendo, rindo, contemplando horizontes infinitos. "Não sou artista", admitiu Cauã, o rubor tingindo suas bochechas. "Mas queria tentar capturar o que via. O que vejo cada vez que olho para você." As lágrimas de Maite caíram sobre as páginas, borrando ligeiramente alguns dos traços de grafite. "É a coisa mais linda que já me deram", sussurrou. "Então meu trabalho aqui está feito", brincou ele, mas sua própria voz estava carregada de emoção. Abraçaram-se ali, no meio da praça que havia sido destino de peregrinos durante mais de 1000 anos. Ao redor, outros caminhantes chegavam com suas próprias histórias, suas próprias jornadas, suas próprias transformações. Mas para Cauã e Maite, o mundo havia se reduzido mais uma vez àquele espaço íntimo entre seus corpos, a batida sincronizada de seus corações. "O que fazemos agora?" perguntou ela quando finalmente se separaram. "Agora", respondeu Cauã com um sorriso que continha todo o futuro. "Vivemos. Simplesmente vivemos." Caminharam juntos em direção à catedral, enquanto os sinos começavam a tocar, seus passos sincronizados depois de semanas de caminhar lado a lado. O sol terminou de se elevar sobre Santiago, banhando a cidade naquela luz dourada que prometia novos começos. Às vezes, os milagres não chegam em forma de aparições celestiais ou eventos sobrenaturais. Às vezes chegam em forma de uma voz ouvida, através de uma porta entreaberta, de uns olhos que finalmente se abrem depois de anos de cegueira voluntária, de duas pessoas imperfeitas que decidem, contra todas as probabilidades, se escolherem mutuamente. E talvez isso, no final, seja o maior milagre de todos. Não a perfeição, mas a decisão de amar apesar das imperfeições. Não a ausência de medo, mas a coragem de avançar apesar dele. Não a chegada a um destino final, mas a vontade de seguir caminhando, passo a passo, dia após dia, rumo a tudo que o amanhã pudesse trazer. Juntos, sempre juntos.